Para começar o nosso vídeo, vamos falar sobre um caso que viralizou nos últimos dias na Argentina. As imagens foram registradas por um funcionário de um centro de saúde durante seu turno noturno. Em um determinado momento, ele ouviu um barulho vindo do estacionamento. No início, pensou que fosse apenas alguém passando por ali, mas ao olhar com mais atenção, percebeu algo que fez seu sangue gelar. Uma espécie de rosto parecia observá-lo de dentro de um carro estacionado. Y nos dimos vuelta porque dijimos, bueno, ¿quién está entrando? Cuestión de que no hay nadie atrás nuestro. Y miramos dentro del auto y dijimos, oh, pues el auto, qué mierda es. Lo peor de todo es que no queremos salir. Un miedo, la puta madre. Lo peor de todo es que se mueve adentro del auto y no hay nadie. O sea, ahora vamos a ir a controlar el auto. Pero parece como si fuese un reflejo. La puta madre. Uf. No, boludo. A ver. Ya, salimos rápido para que vean que no es mentira. Mamá, la piel de gallina, hermano. Piel de gallina. Cagazo. Nadie. Yeah. Nadie. Un montón. Es un montón. Mierda. Y encima nos mira la puta que te parió. No, chabón. No. Desapareció. La concha de... Sinceramente, pode até ser bobeira minha, mas esse vídeo me deu uma sensação muito ruim. Não sei nem explicar direito. O rapaz, já assustado e tomado pelo nervosismo, tentou agir naturalmente, fingindo que não havia ninguém dentro do veículo, nem em lugar algum por perto. Mas assim que ele voltou à posição original, o rosto reapareceu. E não parou por aí. Logo depois, a figura surgiu novamente, um pouco mais perto, como se estivesse se aproximando lentamente. Eu juro, me arrepiei inteiro. Casos estranhos em hospitais não são raros. Esto lo voy a dejar registrado porque son 16 de diciembre, 11 de la noche. Bueno, mira, esta wea está pasando hace mucho rato y yo acá estoy sola, weón. No hay nadie. Concha tu madre.
Tá vendo esse carinha aqui, ó? Olha só. Quem que é esse cara aqui? Bom, agora eu sei o nome dele inteiro, né? Claude Bernard. Eu não conhecia ele assim. Mas aquele dia que ele estava do seu lado. Então faz o quê? Uns 3, 4 meses? 3 meses, eu acho. Uns 3 meses. Que eu entrei e toda vez começamos a conversar e eu olhei, ele estava do seu lado aqui. E aí eu olhei e perguntei para ele, né? Você está acompanhando tudo? E aí ele falou assim, meu nome é Claude, não sei o quê, eu não consegui decorar na hora. Ele falou assim, eu sou médico também. Estou me lembrando agora porque ele falou, eu sou médico também, o Dr. João vai fazer um procedimento e eu vou ajudá-lo nesse procedimento. Aí eu falei, ó, obrigado, né? Falei, Dr. João, muita gente, cara. Obrigado. Fala quem que é o cara. Cara, agora eu me emocionei. Aí, a hora que eu mostrei, ele falou, é ele. Olha quando que o cara nasceu. 1813. Morreu em 1878. Morreu jovem, né? Não, mas certeza absoluta que é ele, uma, porque ele falou o nome, o rosto não mudou nada. A impressão que quando ele estava de pé, ele era um pouco mais magro, porque ali ele está sentado, ele é recostado assim. Acreditem ou não, ele me falou o nome. Na primeira vez que ele veio. Ele me falou. Perguntou se eu falava francês. Como é que foi a história? Não, eu perguntei se você falava francês, porque ele falou assim, eu sou francês, tudo, não sei o quê. Aí, por isso que eu perguntei. E ainda fiquei meio envergonhado de perguntar pra ti, né? Ele falou, você fala francês? Aí eu falei assim, esse cara é louco, perguntou se eu falo francês. Aí você falou, não sei o quê, deve ter percebido uma pergunta mal encaixada ali, né? Aí eu perguntei pra ti, você conhece um médico chamado Claude alguma coisa? Aí você falou, não. Aí depois é ele. Agora eu aprendi o nome dele inteiro, Claude Bernard. A gente vê relatos de sobra por aí. Mas esse foi diferente. Não teve barulho, sombra, reflexo. Simplesmente algo apareceu. O que seria aquele rosto pálido olhando para ele no escuro? Deixo essa pergunta para vocês decidirem. Continuamos caminhando por território argentino. E agora vocês vão entender que não é só no Brasil que motorista de ônibus passa por situações assustadoras. Esse caso aconteceu em Salta, na Argentina. Um motorista relatou que, certa noite, começou a ouvir vozes e o som da campainha vindo do fundo do ônibus. Mas quando olhava pelo espelho, não havia ninguém. No começo ele achou que fosse uma brincadeira, algum passageiro tentando assustá-lo. Só que o som voltou a acontecer. E depois, novamente. E o detalhe é que o ônibus estava completamente vazio. Com o tempo, outros motoristas e até passageiros contaram ter vivido exatamente a mesma situação. Teve gente que, depois de escutar aquelas vozes, nunca mais quis pegar aquela linha à noite. Uns dizem que o ônibus passa por uma área onde teria acontecido um acidente muitos anos atrás. Outros afirmam que é só uma falha elétrica. Mas quem realmente ouviu, garante. Aquela voz não era humana. Te van a cagar de risa, hermano, pero no estoy loco, boludo. Me tocaron el timbre, boludo, mira. Tengo prendida la luz del timbre. Y hay alguien que habla atrás, boludo. ¿Escuchan, Julio? Em um segundo vídeo da mesma postagem, mostra supostamente o mesmo motorista, só que agora do lado de fora do ônibus. E o que acontece é, no mínimo, estranho demais para ignorar.
Um grupo de operários do turno da noite se preparava para mais uma jornada na fábrica. Tudo parecia normal, até que, no silêncio da madrugada, algo completamente inesperado aconteceu. Eles ouviram o choro de uma menininha. O som era fraco, mas nítido o suficiente para chamar a atenção de todos. Preocupados, os funcionários começaram a procurar de onde vinha aquele choro. Caminharam entre corredores, checaram salas vazias, olharam cada canto possível, mas não encontraram ninguém. E aí surge a pergunta que não quer calar. O que uma menininha estaria fazendo ali sozinha no meio da noite? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Em outro vídeo, um trabalhador noturno fazia sua ronda, como de costume, verificando se tudo estava em ordem. Tudo seguia tranquilo. Até que, de repente, ele ouviu o que pareciam gritos e batidas ecoando pelo local. No primeiro instante, pela reação dele, parecia acreditar que era apenas o vento, algo comum no turno da noite. Tentou manter a calma, tentou disfarçar o medo, talvez até para não dar crédito a nenhuma ideia de algo paranormal. Mas logo ficou evidente que aquilo não tinha nada de natural. Os sons continuavam, cada vez mais intensos, cada vez mais impossíveis de ignorar. Este vídeo foi gravado em Zonda, San Juan, Argentina. Son las 3:30 de la mañana. Salí por el motivo de hacer mi recorrido diario de la noche. Salí a hacer un recorrido y escuché un grito, así que me he resguardado acá adentro de la garita, por motivo de que escuché ruidos bastante de soberbios. Está sucediendo en este momento, así que no sé qué, no sé, señor supervisor, lo que tiene que hacer, porque lo que me pasó hace 24 horas está pasando medio paranormal esto. Así que voy a ir donde están los ruidos en este momento. Se está yendo de las manos esto que está sucediendo. No quiero perder el tema de la noción, pero realmente estoy medio paralizado con lo que viene sucediendo. Realmente directamente estoy cagado de miedo. Así que fue lo mismo de la madrugada, pero sin el tema del grito. Lo dejo a su virtud, los sonidos que está escuchando en este momento. Así que sigue el tema del... Voy a ignorar cada caso que hago porque estoy en mi mundo. Así que es medio algo paranormal esto. Anoche fue el tema del techo. Bueno, había mucho viento. En este momento está silencioso, calmo. Vamos a ver. Y esto sigue. Así que no quiero salir ni afuera. Mire, me he encerrado. Así que esperaré que pase esto mínimo una hora y tendré que salir a hacer mi recorrido de 1 hora y media más, 1 hora más en tema de las máquinas, porque han dejado una bomba afuera y tengo preocupación. Eu até queria conhecer a Argentina,
Mas depois desses vídeos, acho que vou ficar por aqui mesmo. O mais impressionante é que, na mesma época desse registro, e também na Argentina, começou a circular outro vídeo mostrando trabalhadores do turno da noite que operavam máquinas pesadas. Durante o expediente, eles acabaram avistando algo extremamente perturbador. E vale lembrar, o próprio rapaz dizia o tempo todo que precisava verificar as máquinas. Policía, dígame. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¿Sigues ahí? ¿Hola? Agora já vou avisando, esse caso é um pouco pesado. Eu já tinha assistido ao filme Verônica, mas não fazia ideia de que ele era inspirado justamente no caso que vou contar agora. Um caso que, na época, causou enorme repercussão na Espanha. E sim, vou dar uma pequena roubadinha aqui porque, vamos ser sinceros, a Espanha é praticamente um país da América do Sul que acabou caindo na Europa. Enfim, o que vou mostrar é uma reportagem da época sobre o famoso caso Vallecas. Um dos casos paranormais mais conhecidos da Espanha aconteceu em Vallecas, Madrid. Em 1991, uma adolescente chamada Estefanía Gutiérrez brincava com um tabuleiro Ouija na escola. Depois disso, ela começou a ter alucinações, convulsões e dizia ver sombras malignas. A família a levou a vários médicos, mas ninguém conseguiu explicar o que estava acontecendo. Pouco tempo depois, Estefanía morreu repentinamente no hospital. A causa da morte nunca foi determinada, e permanece um mistério até hoje. Só que a história não acabou ali. Após a morte da filha, os pais de Estefanía começaram a relatar fortes atividades paranormais dentro de casa. Objetos se movendo sozinhos, portas batendo, ruídos assustadores. E o mais inacreditável, em 1992, a Polícia Nacional foi chamada ao local e presenciou parte desses fenômenos. O relatório oficial feito pelos policiais, descrevendo exatamente o que eles viram na casa, acabou servindo de base para o filme Verônica. Mesmo após a morte misteriosa da jovem, a família continuou ouvindo ruídos, vozes e batidas pela casa inteira. Em certo momento, imagens religiosas chegaram a ser arremessadas para o alto sem ninguém por perto. Desesperados, chamaram novamente a polícia, que testemunhou coisas que nem eles conseguiram explicar. Esse boletim de ocorrência se tornou o primeiro registro policial oficial sobre um fenômeno paranormal na Espanha. Abuelo y la mayor de sus hijas. Nosotros estuvimos en la casa y asistimos al momento en el que la medium entra en trance y es supuestamente poseída por los espíritus. Chus Morán recogió ese momento. En casa de la familia Gutiérrez se viene manifestando la presencia de espíritus desde que el abuelo murió y expresó como último deseo hacer la vida imposible a la familia desde el más allá. El abuelo había mantenido discrepancias con Concepción, su hija, por motivos económicos. A esta se vino a sumar otra muerte, la de Estefanía, la hija mayor de los Gutiérrez, que falleció el año pasado de forma inexplicable. Según el parte forense, Estefanía murió por asfixia pulmonar de manera súbita y sospechosa. Además, la niña, que contaba 14 años, solía jugar con la ouija, práctica considerada peligrosa para los expertos en parapsicología. Me echaba espuma por la boca, por la nariz, lo que sea, la ha poseído a mi hija. Mi hija ha sido poseída. A partir de la muerte del abuelo y de la niña, dos posibles espíritus salen y entran por el cuarto de baño de la que era habitación de Estefanía, un espacio que hoy está cerrado e inutilizado. Además, en el domicilio se escuchan ruidos extraños, los electrodomésticos se ponen solos en funcionamiento, aparece de vez en cuando una silueta humana y una especie de bola atraviesa el largo pasillo. El grupo de parapsicólogos Unidad Cero está investigando el caso y han obtenido algunas psicofonías como esta. Opino que hay dos energías, una de la chica
que al fin y al cabo pues la veo buena, pacífica, y otra energía pues que supuestamente podría ser del abuelo, que la veo bastante negativa, bastante insultante y bastante amenazadora. Y es esta energía negativa del abuelo la que, según la vidente Lola, ocupa su cuerpo cuando ella entra en trance para comunicarse con la niña. ¡Vuelve! 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 Los Gutiérrez dicen vivir asustados, pero no se mudarán de casa porque, según los expertos en esoterismo, los fantasmas les seguirán allá donde vayan. Te digo que vuelvas. Me conoce. ¡Que vuelvas! ¡Vuelve! Hush, 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 here comes the bogeyman. Don't let him come too close to you, he'll catch you if he can. Just pretend that you're a crocodile, and you will find that bogeyman will run away a mile.